Fala galera, energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos para mais uma aula de ligações químicas. E hoje eu vou falar sobre polaridade de uma ligação. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora! Vamos para mais uma aula, galerinha! Sobre o que? Ligações químicas. E eu vou falar de polaridade das ligações. Aí acelera! Rapaz, isso aqui é bom demais! Vambora! Vambora trabalhar! Galera, olha só, assunto bem curtinho aqui, bem simples, bem fácil, tá bom? Mas que pode fazer uma boa diferença na sua prova, no seu resultado. Polaridade de uma ligação química, tá? Estou falando de ligação covalente, beleza? Uma coisa é polaridade da ligação. Outra coisa é a polaridade da molécula, tá bom? Que é assunto para a próxima aula. Quando eu falo sobre polaridade, galera, eu vou lembrar de quê? Polos. Polo positivo, polo negativo ou sem polos, sem polaridade, perfeito? Então veja bem, uma ligação, ela pode ser apolar, não apresenta polo positivo nem negativo, ou ela pode ser uma ligação covalente polar. Ela pode apresentar um polo positivo e um polo negativo em termos da ligação. Agora veja bem, para eu compreender polaridade de uma ligação, eu tenho que ficar ligado na eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é mesmo eletronegatividade? É a capacidade que um elemento tem de quê? Ou que um átomo tem de quê? Puxar elétrons para si em uma ligação. Como é que eu disse? O que eu disse? O que eu falei? Eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem, que o átomo tem, de puxar para si os elétrons de uma ligação. E aí, eu já vou dar uma dicona para você aqui, que é o seguinte: os elementos que mais caem nas provas e que você vai ter que analisar as suas eletronegatividades são esses aqui, ó. São esses elementos aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Olha aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tá aí, olha só. Esses são os elementos que mais caem nas provas e que você precisa saber a ordem de eletronegatividade. Então tá aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Sendo que, em algumas literaturas, a eletronegatividade do fósforo e o hidrogênio podem vir como igual, beleza? Igual. Então aí, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Como é que é a frasezinha? O cérebrozinho adora frasezinha, o cérebrozinho adora rima, adora cor, adora musiquinha, adora esses bling, porque ele memoriza mais fácil. Esse jogo do cérebro não é para você aprender, mas é para você lembrar, perfeito? Então tá aí, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Beleza, então olha só. O que vem a ser então uma ligação covalente apolar? Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos é igual a zero.
Se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for zero, a ligação ela é apolar. Então, por exemplo, H2, você tem hidrogênio ligado a hidrogênio. Você tem hidrogênio ligado a hidrogênio. Qual é a eletronegatividade do hidrogênio? Sei não, professor. Mas se você pesquisar e olhar na tabela periódica, é 2,1. Quanto vale a diferença de eletronegatividade aqui? 2,1 menos 2,1 vai dar o quê? 0. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre os átomos vai ser 0. N2, nitrogênio ligado a nitrogênio. Nitrogênio ligado a nitrogênio. Qual é a eletronegatividade do nitrogênio? É 3. Quanto que dá 3 menos 3? 0. Portanto, a diferença de eletronegatividade é 0. E se a diferença de eletronegatividade entre os átomos é igual a 0, eu digo, portanto, que essa ligação covalente ela é apolar. Ou seja, ninguém vai puxar elétron de ninguém. Porque a eletronegatividade é igual. Portanto, há um equilíbrio de forças. Perfeito? Professor, então eu vou ter que ficar decorando, memorizando a eletronegatividade dos elementos? De jeito nenhum, gafanhoto, de jeito nenhum. Escreva aí #OBS. Escreva aí #OBS. Escreva assim, menino, assim, ó. #OBS. #OBS. Em geral, o que eu disse? Em geral, a ligação covalente apolar, ocorre entre átomos de mesmo elemento. De novo, em geral, a ligação covalente apolar ocorre entre átomos de mesmo elemento. Como assim, professor? Olha. São átomos de mesmo elemento? Átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio. Então a ligação aqui ela é apolar. Átomo de nitrogênio, átomo de nitrogênio. Átomos de mesmo elemento. Então a ligação aqui ela é o quê? Apolar. Então, ó, te deu a ligação, você bateu o olho. É uma ligação entre átomos de mesmo elemento? É uma ligação de átomos de um mesmo elemento? É uma ligação entre átomos de um mesmo elemento. Então, essa ligação, ela é o quê? Apolar. Mas pode acontecer, pode acontecer. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de cair numa prova elementos diferentes, em que a ligação vai ser apolar. Mas nesses casos, a questão ela vai te informar a eletronegatividade, porque afinal de contas, ninguém tem que ficar decorando essa palhaçada, tá bom? Então, se porventura a questão te deu a eletronegatividade dos elementos, como é que você vai fazer essa análise? Subtraindo o valor das eletronegatividades. Aqui, por exemplo, 2,1 menos 2,1 dá 0. Então essa ligação aqui é o quê? Apolar. Ligação apolar. Agora, o problema não te deu valores de eletronegatividade. Não te deu valores de eletronegatividade. O que você vai fazer? Se for elementos iguais, ligação apolar. Se for elementos diferentes, a gente vai considerar como polar. Beleza? Então, de novo. A questão te deu os valores de eletronegatividades dos elementos. O que você vai fazer? Subtrair esses valores. Se deu 0, apolar. E se não deu 0? Aí a gente vai ter esse caso. Ligação covalente polar. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos for o quê?
diferente de zero. Por exemplo, HF, olha aqui, HF, eletronegatividade do hidrogênio, 2,1, e do flúor, 4. 4 menos 2,1 vai dar quanto? 1,9. 1,9. Repare que a diferença aqui, ó, tá dando um valor de 1,9. Portanto, isso não é zero. Logo, a ligação covalente ela é o quê? Polar. Polar. H2O. Vamos pegar o H2O aqui. Vamos pegar o H2O. H2O. Eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Eletronegatividade do oxigênio, 3,5. Eu te pergunto, a diferença de eletronegatividade aqui dá quanto? Dá quanto? Dá 1,4. Ou seja, não deu zero. Logo, a ligação covalente é polar. Só que aí você vai colocar hashtag OBS. Hashtag OBS. Você vai colocar o quê? Hashtag OBS. Aí você vai colocar o seguinte: em geral, a diferença, em geral, a ligação covalente polar, ocorre entre o quê? Átomos de elementos diferentes. É isso. Então, de novo. Em geral, a ligação covalente polar ocorre entre átomos de elementos diferentes. Então, ó, simples. Bateu o olho. Ó, a questão não te deu os valores de eletronegatividade. Bateu o olho. É entre átomos de mesmo elemento? É entre átomos de mesmo elemento. Ligação covalente apolar. Bateu o olho. Bateu o olho. Ocorre entre elementos diferentes? Ligação covalente polar. Mas te deu os valores de eletronegatividade? Aí você subtrai para não ter problema, porque pode acontecer esse caso. E esse outro aqui, CO2, carbono, dupla O. Eletronegatividade do oxigênio, 3,5. Eletronegatividade do, como é que chama isso aqui? Carbono, 2,5. Repare que a diferença de eletronegatividade é 1. Ou seja, não é zero. Portanto, é ligação polar. Quando você pega, por exemplo, compostos orgânicos, carbono ligado a carbono, ligado a hidrogênio, olha só. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha só, olha lá. Essa ligação aqui é o quê? Ligação covalente o quê? Polar, elementos diferentes. Essa aqui, ligação covalente o quê? Apolar, porque ocorre entre mesmo tipo de elemento. Beleza? Então assim, ó, a regra geral é essa. Ligação que ocorre entre elementos iguais, apolar. Ligação que ocorre entre elementos diferentes, ligação polar. Mas, se o problema te deu os valores de eletronegatividade, subtraia, porque você pode se dar mal numa situação dessa aqui, belezinha? Aí tem um detalhe aqui muito importante, que se eu não me engano eu já falei. Como regra geral é assim, ó. Ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é maior que 1,7. Ligação covalente, a diferença de eletronegatividade é menor que 1,7. Mas olha esse caso aqui, ó, HF. Essa ligação, ela é covalente. É uma ligação que ocorre entre ametais, ocorre compartilhamento de elétrons, mas a diferença de eletronegatividade deu 1,9, ou seja, maior que 1,7. Eu vou dizer, portanto, que essa ligação ela é covalente, mas ela possui um alto caráter iônico. Olha só, ligação que tem caráter iônico. Caráter iônico, ó. Caráter iônico. Galera, caráter iônico da ligação é porque a diferença de eletronegatividade ela é o quê?
1,7 ou maior. Caráter. Isso não significa que a ligação seja iônica. Tá aqui, ó. Ligação covalente. Mas ela tem um alto caráter iônico. Beleza? Mota, e aí? E o que é que acontece quando a ligação ela é polar, tem um caráter iônico? Isso significa o que, meus queridos? Que o flúor, como ele é o mais eletronegativo, ele tende o quê? A puxar o par de elétrons para si. Ou seja, o par de elétrons vai ficar mais próximo do flúor. Então aqui tem um par de elétrons. Só que como o flúor é mais eletronegativo, ele puxa o par para si. Aí a gente diz que aqui no flúor eu tenho uma maior densidade eletrônica do que no hidrogênio. Esse conhecimento de polaridade da ligação, diferença de eletronegatividade, vai ser muito importante para a gente compreender a polaridade da molécula. Uma coisa é polaridade da molécula, só para vocês terem ideia. Essa ligação aqui, ela é polar ou apolar? Essa ligação polar, mas a molécula é apolar. Só que isso é um assunto para a próxima aula. Assunto para a próxima aula. Dê uma revisada nesse assunto, tá? Te vejo na próxima aula. Um beijo no coração. Até mais. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.